e cumprir uma agenda de acordo com os interesses deles, né? Agora, assim, se a gente descobrir ou provar, e eu acho que é meio impossível, mas que Deus não existe, o que aconteceria com a sociedade, então? Você acha que entraria num colapso, cara? Não tem como, cara. Não tem como. Vamos supor. Não entraria em colapso porque não ia mudar nada. Porque hoje já existe as pessoas falando que não existe e te provando que não existe, tipo, de acordo com as teorias delas. Não, mas não é provado. A Cara, partir do momento que todos os religiosos observam e compreendem que Deus não existe, você acha que o mundo não ficaria caótico assim, cara? Tudo não seria permitido para essas pessoas? eu acho que não, cara. Porque Porque a Deus gente... tá muito distante do bem e do mal, velho. A gente... Mas eu não na Bíblia acredito. tem os mandamentos. Pô, não... eu não vou nem saber falar, mas... E tu é um cara ruim? Tu mata, tu rouba? Mas é porque a gente se adaptou à sociedade. Isso? Mas por que a gente se adaptou à sociedade? Porque a gente quer uma vida com bem-estar. Mas por que a gente teve que se adaptar à sociedade pra ter uma vida com bem-estar? Por Porque quê? é o caminho, entende? Não. O ser humano é um ser coletivo. Nós não somos seres individuais. O ser humano é o ser mais individual, mais coletivo. O ser humano é um dos seres mais coletivos da natureza. Um bebê nasce, um animal bebê Indefeso. nasce indefeso como nenhum outro animal. Nasce uma girafinha, ela nasce andando, prontinha pra correr. Nasce um elefantinho, nasce um cavalo, nasce uma vaca. O ser humano nasce, meu amigo. Se tu largar ele, ele morre. Ele não consegue nem mastigar direito, ele não consegue se mexer, ele só consegue chorar e ser uma presa fácil. Então, só isso já faz com que o ser humano já seja um ser social desde os primeiros dias. E isso leve à necessidade de construir, por exemplo, uma estrutura familiar básica. Porque tem que ter um homem tendo que prover para a mulher que tá frágil, grávida, tendo que parir. Eu entendo, mas assim, puxando novamente... Mas aí tu vai ampliando isso Ah, para as tribos. Por que as tribos existiam? E por que hoje a gente se agrupa numa sociedade? Por necessidade, cara. E daí o que acontecia? As pessoas que tinham uma tendência a se isolar e a ser mais sozinhas na vida e viver sozinha nesse período de caçador-coletor, elas morriam, cara. Tem um tigre na savana, sei lá, tem um tigre no meio do mato. Tu tem mais chance de ganhar do tigre sozinho ou com um monte de gente? Então as pessoas começaram a se agrupar. E os indivíduos que tinham uma tendência biológica, cerebral, comportamental a estar sozinhos, eles foram sendo eliminados. A gente foi selecionado para ser coletivo. Entende? E essa seleção para ser coletivo... Você entende que a religião que atua nesse sentido também? Vamos tirar a religião por enquanto. Ela atua. Mas aí, sem a religião, não seria... o ser humano não ia conseguir criar aldeias tão solidificadas assim. Eu concordo. É um dos principais pilares que mantém uma... Porque nesse sentido que você falou, pra gente derrotar o tigre, a gente não vai precisar de 500 mil pessoas, e sim de 20, 30 pessoas ali na nossa aldeia que a gente confie. Isso. E a religião foi tipo algo que fez todos acreditarem na mesma coisa e trouxe um desenvolvimento. Só que a questão é, hoje em dia a gente precisa? A gente não é capaz... Cara, eu não sou capaz... Você fala a gente, o mundo ou quem? A gente? O mundo. Acho que sim, cara. Mas a gente não tá evoluindo para um lugar que não precisa? Não sei. Eu não sei, mas eu não... Tu acredita em Deus? Tu se considera agnóstico? Eu me considero agnóstico. A gente não é capaz de vir aqui colaborar um com o outro, se tratar educado, tu me trazer uma água, a gente fazer um puta de um podcast. Mas você entende que isso é porque a nossa recompensa, o nosso suco, né? Como diz o Wesley lá, seria isso, tá ligado? Por quê? Porque a gente tá se adaptando ao ambiente que é formado pela religião. A partir do momento que você tira os 90, 95% das pessoas que acreditam numa religião, que seguem essas regras, a gente não vai mais se adaptar a essas regras, tá ligado? A gente pode até, nessa geração, mas... A gente vai, cara. Mas nos próximos 100, 200 anos, cara, isso vai mudando. Então, se hoje a religião deixasse existir, as pessoas virariam animais que se matam na rua. Eu acho que ia acontecer gradualmente. Eu acho que não. Você acha que daqui 200 anos não mudaria muita coisa? Eu acho que daqui 200 anos vai ter bem menos pessoas que acreditam em Deus. Inclusive, existem isso eu concordo. Inúmeros indicadores. Um dos principais indicadores para acreditar em Deus ou não é a pobreza. Os países mais pobres e subdesenvolvidos acreditam muito mais em Deus do que os países desenvolvidos. Você vê os países nórdicos lá, né? A porcentagem de ateus e agnósticos é alta. Né? Exato. Por isso, mais uma vez, eu falo, Deus é uma necessidade.
Deus é uma construção. A pessoa, cara... É uma necessidade, exatamente. E às vezes o cara... parece até cruel um pouco falar isso. Mas a pessoa tá tão fodida, cara, que o único jeito que ela tem é acreditar em Deus, cara. A criança nasce, sei lá, velho, numa favela de São Paulo, não tem perspectiva de vida, cara, passa fome, passa necessidade. Cara, essa pessoa precisa acreditar que algo extraordinário, algo extrafísico possa mudar completamente a vida dela, porque senão ela perde a esperança. Entende? E como que você explica intelectuais tipo Jordan Peterson, assim, que acreditam em Deus? Cara, é uma boa pergunta essa, velho. Não sei. Eu acho que a inteligência não é um indicativo de se a pessoa vai acreditar em Deus ou não. Eu conheço... Cara, o Jordan Peterson acredita em Deus. Mas você acabou de falar, né? Não, o desenvolvimento dos países é um indicativo de se a pessoa... Mas isso não está totalmente relacionado ao conhecimento, educação? Não, são claro que tá. indicativos diferentes. Claro que tá, pô. Pode estar, mas não é necessário, entendeu? Não é o mesmo indicativo. O que define um país subdesenvolvido? Cara, não sei os parâmetros, pô. Conhecimento, educação, Saneamento básico. Saneamento básico, tudo isso. Então, mas isso não quer dizer que as pessoas lá são mais inteligentes. Um dos fatores é a educação, beleza? Mas os outros não são. Então, cara, provavelmente saneamento básico tá muito ligado. O país tem um saneamento básico terrível. As crianças vivem doente, fodida, sem comida, não tem alimentação boa e tal. Cara, elas precisam acreditar em Deus. Na minha cabeça, isso é uma opinião que eu tô dando, não tô falando que é uma explicação. Só que é um dos indicativos. Tu pega os países que são subdesenvolvidos, os países que têm esses piores índices de desenvolvimento humano, eles têm uma maior porcentagem de pessoas que acreditam em Deus ou que são adeptos de alguma religião. Isso é um indicativo. Ele tá na mesa. Interprete ele como tu quiser, entende? Eu interpreto ele dessa forma. As pessoas usando Deus como uma necessidade pra ter esperança, cara. E não passou nenhum convidado lá que acreditava em Deus e te fez questionar em relação a isso? Cara, teve uns 4. Um deles foi... Essa é uma analogia muito boa. Que da mesma maneira que a gente olha para um animal menor que a gente e que não compreende a gente, como quando a gente olha para um inseto, para uma formiga, a gente de alguma maneira tem empatia por aquele inseto ou aquele pequeno animal e a gente quer ajudá-lo a prosperar. A gente não tem vontade de... A maioria das pessoas, né? Sãs e do bem. A gente não tem vontade de torturar ele, de fazer ele ser pior. A gente não quer ver um esquilo sofrendo. A gente não quer ver um rato sofrendo. Tá? A gente mata rato. Tá? Tem doença, tem um monte de coisa. Não me enche o saco. Mas a gente não quer ver aquele animal sofrendo em agonia. A maioria das vezes a gente quer ajudar. E dessa mesma maneira que o rato não consegue compreender o que é a gente, que a formiga não consegue compreender o que é a gente, mas a gente tem vontade de ajudar, pode sim existir um ser superior que a gente não compreenda, mas que tenha vontade de ajudar a gente. Caralho. Esse foi o argumento que mais foda, me pegou, mano, de todos que eu Essa foi foda. recebi.